Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você não é difícil de amar, você só aprendeu a sobreviver sem amor. O que ninguém te contou. Talvez você tenha passado boa parte da sua vida tentando descobrir por que algumas pessoas elas conseguem ser amadas com facilidade e você não, enquanto você sempre parece precisar fazer alguma coisa para merecer amor. Sabe, você tenta agradar todo mundo, você tenta se adaptar, né? Você tá ali sempre se esforçando para se adaptar, você evita conflitos. Você corre aí de conflitos, você engole o que sente para não gerar nenhum conflito, para não desagradar. Você dá mais uma chance, tá sempre aí dando mais uma chance. Você entende todo mundo, você perdoa rapidamente. Será que eu estou falando sobre você? Será que algo aqui se encaixa na sua vida, entre os seus comportamentos? Você permanece mesmo quando está machucada, você fica e muitas vezes ninguém percebe o quanto isso te custa. Porque por fora você parece forte. Por fora, você parece inabalável, está sempre disposta, sempre dando o braço a torcer. Mas existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito e hoje eu quero que você faça essa pergunta. Será que eu realmente sou difícil de amar? Ou será que eu aprendi a sobreviver sem receber o amor que eu precisava? Essa pergunta ela pode mudar a maneira como você enxerga toda a sua história, porque algumas mulheres não crescem aprendendo que eram amadas. Não é culpa sua. Elas crescem aprendendo que precisavam merecer amor. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando você acredita que precisa merecer amor, você começa a negociar a própria identidade para não perder pessoas. Você pensa assim, se eu for mais compreensiva, talvez ele fique, talvez ela fique. Se eu não reclamar, talvez ele me valorize, talvez ela vá me valorizar mais. Se eu fizer tudo certo, talvez finalmente reconheçam o meu esforço. Se eu for uma mulher melhor, talvez eu seja escolhida. Se eu me esforçar mais, um pouco mais, e sem perceber, você começa a viver uma vida inteira tentando ser escolhida. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi que você decidiu que precisava ser escolhida para ter valor? Quando que começou isso? Quando tudo começou? Sabe, quando o amor vira uma recompensa, falando um pouco sobre isso agora. Quando o amor vira uma recompensa, uma das consequências mais profundas da rejeição é fazer a pessoa acreditar que amor é recompensa. Eu fui boa, então mereço amor. Eu fiz tudo certo, então eu mereço ser valorizada. E eu aguentei tudo, então agora ele deveria me amar. Só que o amor saudável não deveria funcionar como salário. O amor saudável, ele não deve funcionar como um salário, como um pagamento. Você não deveria precisar trabalhar emocionalmente para receber o mínimo. Não, você não precisa. E a mulher, ela começa a confundir esforço com amor. Quantas mulheres eu tenho atendido que elas pensam assim? Ela pensa, eu faço tudo por ele,
Então, isso significa que existe amor. Mas nem sempre, tá? Escute bem, preste bastante atenção. Nem sempre, às vezes, significa apenas que você aprendeu a oferecer muito para receber pouco. E quanto mais você oferece, mais difícil fica de admitir que está recebendo quase nada. Porque admitir isso significa reconhecer que você passou muito tempo tentando conquistar algo que deveria ser oferecido de maneira saudável. Então você começa a justificar. Ele é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Ele não sabe demonstrar. Ela tá assim só porque ela não sabe demonstrar. Ele teve uma infância difícil. Ela teve uma infância difícil, por isso me trata assim. Ele trabalha muito. Ela tá cansada. Ele não gosta de falar. Ele é assim. Ele simplesmente é assim. Mas ele nunca me traiu, ela nunca me traiu. Mas de vez em quando ele diz que me ama, ela diz que me ama, mas de vez em quando ele me dá ali um presentinho, uma migalhazinha. E pouco a pouco você vai diminuindo a sua necessidade para caber na capacidade emocional do outro. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre compreender compreender as limitações de alguém e abandonar suas próprias necessidades para acomodar as limitações de outros. Você pode compreender alguém sem desaparecer, sabe, dentro da relação. A mulher que aprendeu a não precisar de ninguém. Existe essa também, que aprendeu, eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente, eu sou forte. Existe uma frase que parece força, mas muitas vezes é uma ferida disfarçada. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Será mesmo? Talvez você tenha aprendido a não precisar, porque precisar um dia doeu. E você pediu e não recebeu, então isso doeu, isso te feriu. Você esperou e se decepcionou, se frustrou. Você confiou e foi traída. Se abriu e foi rejeitada. Quem sabe você viveu isso, né? Então você criou uma estratégia. Eu não vou precisar de ninguém novamente. Quem sabe essa estratégia, ela foi construída por causa dessas feridas. E isso parece independência. Mas olha só, quem sabe isso não é independência, isso é uma ferida que está aberta. Mas algumas vezes também é apenas proteção, você está se protegendo. Você começa a fazer tudo sozinha, resolve tudo sozinha, chora sozinha, toma decisões sozinha. Mas o que está por trás desses comportamentos? Vale a pena você parar para olhar, para perceber, porque você sofre em silêncio. E quando alguém pergunta, está tudo bem? Quando alguém te pergunta, está tudo bem? Você responde, está tudo bem, estou bem. Só para não incomodar ou só para não demonstrar uma fraqueza, mesmo quando não está. Porque em algum momento da sua história, você aprendeu que demonstrar necessidade era perigoso. Então você se tornou extremamente funcional. Você consegue cuidar de todo mundo, não é mesmo? Mas não consegue receber cuidado.
consegue dar colo, atenção, gastar tempo, mas não consegue pedir colo. Consegue ouvir todo mundo, mas sempre acha que o outro te ouvir é desnecessário. Você não consegue dizer, eu também estou cansada, eu não me sinto bem, eu preciso de ajuda. E talvez você tenha chamado de maturidade, mas maturidade não é precisar de ninguém. Maturidade é saber de quem você pode precisar sem perder a si mesma. É se sentir importante ao ponto de que alguém sim pode parar o tempo para te ouvir. Pode gastar tempo para te dar colo. Você pode ter se acostumado com aquilo que te machuca também. Mas essa talvez seja uma das partes mais difíceis de ouvir. Quem sabe você se acostumou com o que te machuca. O ser humano, ele tem facilidade de se acostumar até com o que se machuca. Quando determinada experiência se repete durante muito tempo, ela pode deixar de parecer estranha e pode se tornar familiar, adaptável. Isso acontece também nos relacionamentos. Você se acostuma com o silêncio, com a indiferença, com a falta de diálogo, com a ignorância, com ser tratada mal, com a ausência de elogios. Você pode se acostumar com a falta de carinho, com ser sempre a última prioridade, com sempre ser deixada para depois, com precisar implorar atenção. Você pode se acostumar com isso. E todo excesso mostra uma falta. Todo excesso mostra uma falta. Sabe, e depois de um tempo você já não pergunta, por que isso está acontecendo? Você começa a perguntar o que eu preciso, o que eu preciso fazer para conseguir um pouco mais. O que eu fiz? O que eu preciso fazer? Percebe a mudança? Você deixou de avaliar comportamentos dos outros e começa a avaliar a si mesmo, somente a si mesma. Todo excesso mostra uma falta. Será que eu estou cobrando demais? Será que eu sou carente? Será que o problema sou eu? Não, o problema sou eu. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou percebendo de maneira correta? Será que o problema sou eu? Isso é muito sério. Isso pode te custar muito. E é aí que a rejeição começa a governar a sua vida. Você esquece de si. Isso é uma das coisas que fazem as mulheres adoecerem emocionalmente. Quando você sente que algo, sabe, você precisa fazer algo e você se culpa. Você não precisa transformar todo o desconforto em uma acusação. Mas também não precisa transformar toda a dor em culpa. Existe uma diferença. E também não precisa transformar toda a dor em culpa. Por quê? Porque existe uma diferença. O momento em que você para de se abandonar, o momento que você se olha, que você preste atenção em você mesma, que você deixa de pensar somente no outro, mas você começa a se cuidar. Agora chegamos ao ponto principal deste episódio. Romper não significa necessariamente sair de uma relação. Romper não significa abandonar pessoas. Romper significa, primeiro,
parar de abandonar a si mesma. Porque talvez você tenha passado anos tentando não perder pessoas, mas tem se perdido. E nessa tentativa de sempre estar lutando por merecimento, por amor, você foi se perdendo aos poucos. Perdeu a sua significação, perdeu sua voz, perdeu seus limites, perdeu sua espontaneidade, perdeu o propósito, perdeu sua identidade, perdeu sua capacidade de dizer não, perdeu até a capacidade de identificar o que você realmente quer. Você já não sabe mais o que você quer, porque você está sempre atendendo o querer do outro. E talvez ninguém, sabe, tenha percebido isso. Mas você sabe. Você sabe o quanto tem te custado. Você sabe quantas vezes disse sim, querendo dizer não. Você sabe quantas vezes você sorriu, querendo chorar. Você sabe quantas vezes ficou em silêncio para evitar uma discussão. Você sabe quantas vezes aceitou menos porque tinha medo de ficar sem nada. Ei! Então hoje eu quero te dizer algo. Você não precisa se tornar uma pessoa fria para deixar de ser ferida. Você não precisa deixar de amar. Você não precisa ser egoísta. Você não precisa disso. Você precisa aprender a não se abandonar enquanto ama. Isso é completamente diferente. Isso é completamente diferente. Isso é você olhar para si. Lembre-se, todo excesso esconde uma falta. Qual é a falta? Uma pergunta que pode mudar tudo hoje para você. E eu quero que você pense, sabe, em uma situação da sua vida. Pode ser um relacionamento, uma amizade, uma relação familiar. Até mesmo uma relação profissional. Eu quero que você se pergunte agora: quem eu precisei me tornar para permanecer nessa relação, nesse relacionamento, nessa situação? Você precisou ficar calada? Precisou ser sempre forte? Precisou concordar? Precisou aceitar coisas que feriam seus valores? Precisou fingir que não precisava de carinho, de atenção? Precisou deixar de falar para não perder? Precisou se diminuir para caber? Agora, faça essa pergunta. Essa pessoa ama quem realmente eu sou? Essa pessoa ama quem eu realmente sou? Ou ama a versão de mim que aprendeu a suportar tudo? Essa pergunta dói, sabe? Mas algumas perguntas precisam doer antes de transformar. Porque enquanto você não identifica o padrão, você continua repetindo o padrão. Você não precisa
provar que é digna. Talvez esse seja o maior rompimento de todos. Parar de tentar provar que você merece amor. Não precisa, sabe? Você não precisa ser perfeita para ser amada. Não precisa ser indispensável, não precisa resolver tudo, não precisa estar sempre disponível, não precisa aceitar tudo, não precisa ser a mulher que nunca reclama, não precisa ser a mulher que aguenta tudo. E principalmente, você não precisa sofrer para provar que ama alguém. Amor saudável permite existência. Amor saudável permite existência, permite voz, permite limites. Permite diferença, permite vulnerabilidade, permite te dizer: isso me machucou. Eu não concordo. Permite você dizer: eu preciso de você. Te permite dizer: eu não aceito isso. Eu não quero isso. Permite que você diga: eu também tenho necessidade. E isso não é fraqueza. Isso não é egoísmo. Isso é identidade. O rompimento. O rompimento. Talvez, sabe, você esteja esperando que alguém finalmente reconheça o seu valor. Talvez você esteja esperando isso. Que alguém finalmente diga: eu deveria ter tratado você melhor, você merecia mais, eu não deveria ter feito isso. Talvez essa reparação nunca venha da maneira que você espera. Talvez essa reparação não venha da maneira que você espera. E aqui existe uma decisão que ninguém pode tomar por você. Parar de esperar que alguém valide aquilo que você precisa começar a reconhecer em si mesma. Você pode reconhecer agora mesmo: eu fui ferida, eu aceitei menos, eu me abandonei algumas vezes. Eu tentei ser perfeita para ser escolhida. Mas também pode dizer: isso não precisa definir o resto da minha história. O passado explica muita coisa, mas ele não precisa governar tudo. O passado explica muita coisa, mas ele não precisa governar tudo. Você pode aprender novos limites, você pode aprender a receber, você pode aprender a dizer não. Pode aprender a identificar relações saudáveis. Pode aprender a amar sem desaparecer. Pode aprender a existir sem estar sempre
pedindo desculpas por existir. Esse é o verdadeiro rompimento. É quando você descobre quem é você, a sua identidade. Ei, volte para você. E eu quero terminar esse episódio falando diretamente com você. Quem sabe ninguém tenha te ensinado a receber amor. Quem sabe tenham te ensinado a merecê-lo. Quem sabe tenham feito você acreditar que precisava ser perfeita. Quem sabe? Quem sabe? Talvez você tenha passado anos tentando provar que era boa o suficiente. Mas escute, você não precisa passar o resto da sua vida. Não, você não precisa passar o resto da sua vida tentando convencer alguém do seu valor. Você precisa, sabe o que você precisa? Começar. Você precisa se conhecer. Não permita que aquilo que aconteceu com você se transforme na definição de quem você é. Você precisa começar a viver a partir do seu valor, da sua real identidade, daquilo que você foi chamada para ser, daquilo que você pode ser. Não permita que aquilo que aconteceu com você se transforme na definição de quem você é. Você foi rejeitada? Isso aconteceu com você. Mas rejeição não é identidade. Você foi abandonada? Você foi abandonada? Isso aconteceu com você. Mas o abandono não é identidade. Você recebeu pouco. Isso aconteceu com você. Mas pouco não precisa ser o seu padrão para sempre. E talvez hoje seja o dia de você fazer uma escolha. Não a escolha de deixar todo mundo. Não a escolha de endurecer o coração. Mas a escolha de não se deixar para trás. Porque o maior rompimento talvez não seja quando você fecha a porta. Porque o maior rompimento não é quando você fecha a porta. É quando você finalmente olha para si mesma e diz: eu não vou mais me abandonar para ser aceita. E quando você aprende isso, alguma coisa muda. Você começa a escolher diferente, a falar diferente, a se posicionar diferente, a estabelecer limites diferentes, a enxergar diferente. E principalmente, você para de chamar de amor aquilo que exige que você desapareça para permanecer. Você não é difícil de amar. Quem sabe você só tenha passado tempo demais tentando receber amor em lugares onde aprendeu apenas a sobreviver. Mas existe vida depois disso. Isso não é o fim. Existe identidade depois disso. Existe superação depois disso. Existe reconstrução depois disso. Existe um casulo que precisa ser rompido. Isso é lindo, isso
é extraordinário e talvez hoje seja o seu dia de começar. Agora mesmo, nesse exato momento. Neste exato momento. E eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer um convite para o seu próximo rompimento. E se enquanto você me ouvia, alguma coisa dentro de você dizia, eu preciso romper. No dia 12 de setembro, agora, eu vou estar na imersão Vencendo a Rejeição, o romper do casulo. E será presencialmente. Aqui em Uberlândia, no dia 12 de setembro, vamos viver presencialmente esse rompimento. Será um tempo para olhar para dentro, confrontar as marcas da rejeição, romper crenças que aprisionaram você e começar um processo de reconstrução da identidade. Porque ouvir uma mensagem pode despertar você. Sim, pode despertar você. Mas existem momentos em que precisamos decidir fazer alguma coisa com aquilo que despertou dentro de nós. Quem sabe no passado você tenha sobrevivido. Talvez você tenha passado anos sobrevivendo. Talvez tenha aprendido a ser forte, a suportar, a se adaptar, a aceitar pouco. Mas existe uma versão sua que não precisa mais viver assim. O casulo não é a sua casa. É apenas o lugar de onde você precisa sair para descobrir quem você pode se tornar. Então, se essa mensagem tocou você, eu quero fazer esse convite. Venha romper o casulo comigo no dia 12 de setembro, aqui em Uberlândia. Me chame no WhatsApp, no meu Instagram, vou deixar aqui nas descrições abaixo. As vagas já estão quase se esgotando, mas ainda dá tempo. Deus te abençoe e até o próximo episódio.